Boa noite, Josias. Muita paz. Sua família. Vamos fazer então a nossa preparação. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite mesmo, tá, Josias? Maria da Conceição. Vou acenar que eu estou comandando aqui a página. Então, quem está acenando sou eu mesmo, tá, Maria? Eu não, eu estou em nome do Pai aqui, né? Posto de assistência espírita. Que nós possamos, então, mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz, hoje com o tema sobre a China milenária, refletir com Emmanuel sobre a China. Não vamos falar da China atual, porque não é nem o objetivo da obra, mas a China atual é reflexo de muito que eles fizeram também, conforme nós vamos encontrar aqui em Emmanuel. Que Jesus então nos abençoe a nossa live e que tenhamos a capacidade de fazer exatamente essa transmissão em nome do Cristo, com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, e espero que seja bastante inspirado para poder não fugir do roteiro que eu tenho em minha frente aqui, exatamente para não botar a ideia do Jorge aqui, não tem nada a ver, tem que botar a ideia de Emmanuel. Então vamos começar. 8º capítulo, a China milenária. Ele diz o seguinte: depois de nossas divagações a respeito da raça branca, que se constituía dos antigos árias, então ficou bem claro que a raça branca, ele explica isso muito bem nos capítulos que antecedem ao capítulo de hoje, de que a raça branca é oriunda dos árias. Os árias formavam um dos 4 grupos de capelinos, né? E ele vai dizendo exatamente, depois das nossas divagações a respeito da raça branca, que se constituía dos antigos ários, agora vai falar da raça amarela, né? Um bom estudo para nós, Josias. É cabível examinarmos a árvore mais antiga das civilizações, a fim de observarmos a assistência carinhosa, constante, atenciosa do Divino Mestre para com todas as criaturas de Deus. Inegavelmente, o mais antigo foco de todos os chamados surtos evolutivos da Terra é a China. E eles chamam de China milenária, com o seu espírito valoroso, resignado, porém sem rumo certo nas estradas da edificação geral. A China sempre foi um grande enigma na história da humanidade. Sempre naquela região do Oriente, aquele povo que sempre esteve ali milenarmente, eles sempre, na maioria das vezes, se isolaram do mundo ocidental. Não foi de graça que eles criaram um muro de muitos milhares de quilômetros de extensão, para se defenderem, para se protegerem também de invasões de outros povos. Mas com o muro está um símbolo, pelo menos esse livro foi publicado em 1938. Então o que nós temos que fazer aqui? É contextualizar o que Emmanuel fala com a visão que ele tinha em 1938. Portanto, não tinha nem ainda irrompido a Segunda Guerra Mundial, né? Vamos lá. Já a existência da China contava com uma organização regular. E o interessante é que antes ele vai dizer que quando se verificou o advento, a vinda dos espíritos de capela, lá do sistema capelino, a China, a existência chinesa já contava com uma certa organização, oferecendo alguns tipos homogêneos selecionados do planeta em face dos restantes dos humanos primitivos.
ele vai dizer para nós, nesse parágrafo, que os chineses, quando os capelinos chegaram aqui, dos povos primitivos eram que estavam em condições melhores, estavam em condições mais organizadas, mais homogêneas. As suas tradições já andavam de geração em geração construindo as obras do futuro. Daí se conclui, segundo Emmanuel, que de fato a história da China remonta a épocas muito antigas, remotíssimas do seu passado multimilenário. E esse povo que deixa agora entrever uma certa estagnação nos seus valores evolutivos. Quando ele fala que o povo chinês estava estagnado, talvez tenha alguma conotação em função até mesmo de processos ideológicos. Não somente na questão comunista, que o comunismo chegou lá, o Partido Comunista, em 1919, depois da guerra da Rússia, aquela coisa toda. Mas a estagnação, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Em 1900, nós estamos falando de Covid, alguns milhões ou 1 milhão de pessoas que morreram com a Covid e tal, mas de 59, eu não tenho certeza da data exata, mas um período de 59 a 61, 62, durante uns 3 anos, mais de 50 milhões de chineses morreram de fome. Agora, 69, 70, 71, ou melhor, 59, na década de 60, no início da década de 60. Isso é histórico, é só pegar lá, a gente vai no Google, qualquer coisa você vai ver. 50 milhões de chineses morreram de fome. Que a gente fala, não, mas come aqueles bichos, come isso, aqui. A forma deles, hoje ainda, né, ir atrás daqueles insetos, aquelas coisas mais grotescas, né, mais... para nós ocidentais é muito estranho. Mas foram 50 milhões, eu diria que quase 50 vezes mais do que morreu no mundo inteiro no período da Covid-19. Muita gente morta, isso agora, 50, 60 anos atrás. Mas ele vai falar que era um povo estagnado, né, em alguns valores evolutivos estacionados. Sempre foi igualmente acompanhado na sua marcha por aquela misericórdia infinita do céu que envolve todos os corações que estejam na terra. Ou seja, esquecidos, obviamente, os chineses não foi e não foram, né, da misericórdia de Deus, claro que não. Mas isso é um dado muito alarmante, né? Há menos de 60 anos, 50 milhões de chineses morrerem sem ter comida para comer, não é brincadeira não, é realmente uma coisa inimaginável. A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse isolamento voluntário, ou seja, eles se afastaram do mundo ocidental, que prejudicou nas mesmas circunstâncias o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos. Então, contextualizando, ele está falando isso em 1938. Hoje, a China, eu estou tentando fazer uns paralelos, a China está muito mais aberta para o mundo ocidental, e eu diria até que o chinês está extremamente ocidentalizado. Estão muito ocidentalizados. Eu não sei se eu poderia dizer até mais do que eu desejava em relação à sua cultura multimilenar. É que a civilização e o progresso, como a própria vida, dependem das trocas incessantes. Então, como eles se isolaram em algum momento da história, na década de 30, até ali, né, eles não tinham muito intercâmbio no sentido mais comercial, trocas de produtos mesmo, né, com outras nações. Eles se fecharam para o mundo, estagnaram seu processo evolutivo e comercial. A rigor, eles entraram também na chamada OMC, né, Organização Mundial do Comércio, na década de 90, mais ou menos no final da década de 90, depois daquelas crises dos chamados tigres asiáticos e tal, é que eles ingressaram para o mundo capitalista, propriamente dito, também, né? E muita gente tinha medo deles entrarem no mundo capitalista por causa desse poder econômico que eles mostraram que tem. O universo, na sua constituição maravilhosa, não criou nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. E está aqui fazendo uma crítica ao isolamento chinês,
mostrando que no universo, qualquer tipo de isolamento em termos de comunidade fere totalmente as leis divinas, né, de comunhão, né, de aproximação e de trocas também de experiência, de cultura, de produtos, etc. O mundo tem que viver dessa forma e não se isolando como os chineses estavam quando foi retratado por Emmanuel. A existência é uma longa escada na qual todas as almas devem dar-se as mãos na subida para o conhecimento e para Deus. Enquanto a família indo-europeia, nós falamos a semana passada, andava desconhecido, assimilando as expressões das tribos encontradas em longas iniciativas de construção e trabalho, então o indo-europeu que formou a base europeia, os arianos da Índia estacionaram no repouso de suas tradições, desenvolvendo-se no curso do tempo as mais prestigiosas lições de experiência das almas para o povo, né? Deixa eu ver o que ele fala mais aqui dessa cristalização chinesa. Eu estou tentando ver as coisas para a gente fazer uma contextualização do que hoje existe na China. Os arianos, por exemplo, ele vai falar dos indo-europeus, os arianos da Índia ficaram estacionados naquele repouso de tradições, desenvolvendo no curso do tempo algumas experiências, né? Mas criando as castas. E agora, quando os israelitas são chamados por forças poderosas ao deslocamento do seio das nações, então, em 1938, ainda não estava acontecendo a perseguição aos israelitas por Hitler. E ele vai falar dos israelitas nesse momento, aqui como se estivesse no meio da narrativa falando dos chineses, né? Então ele fala agora, quando os israelitas são chamados por forças poderosas ao deslocamento do seio das nações, a fim de aprenderem mais intimamente a doce lição da fraternidade e do amor universal, renovando a fibra de sua fé a caminho da perfeita compreensão do Cristo, a China é também convocada pelas transformações do século. A grande lição do entrelaçamento da comunidade planetária. Então a China está sendo convocada desde 38 e desde, considerando Jesus fazendo parte dessa, ou melhor, um grupo de espíritos operários divinos traçando as diretrizes para a vida futura do planeta, considerando a China nesse isolamento, nessa estagnação na década de 30, ela estava sendo convocada para transformar essa sua forma de ser, né? Considerando a necessidade do entrelaçamento das comunidades na Terra. Não adianta um povo ficar isolado, ele tem que estar junto com outros povos, a fim de ensinar as suas virtudes e aprender as virtudes dos outros povos, diz Emmanuel. E foi pela sua obstinada resistência que a ideia chinesa estagnou-se na marcha do tempo. Embora, nestas despretensiosas observações, diz Emmanuel, sejamos dos primeiros a reconhecer a grandeza de suas elevadas expressões espirituais. Imagina a China, lá o budismo é muito forte lá. É meio contraditório, né? Um país em que a política é materialista, é totalitária, não permite liberdades, mas existe o budismo lá, né? O chinês budista, ele pratica o budismo dentro dos limites que a lei permite, evidentemente. Agora ele vai falar de alguns pensadores chineses. Vai falar, por exemplo, de Forri. Forri, ele viveu pelo menos alguma coisa em torno de 5.000 anos atrás. 5.000 anos atrás. Jesus, na sua proteção e na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes, enviou missionários àquele grupamento de criaturas que se organizavam econômica e politicamente entre as coletividades primárias da Terra. As raças adâmicas, olha só, é uma afirmação de Emmanuel. As raças adâmicas, ou seja, os capelinos, ainda não haviam chegado ao orbe terrestre. Entre aqueles povos já havia ou já se ouviam os grandes ensinamentos do plano espiritual, de sumo interesse para a direção e solução de todos os problemas da vida. É porque nós conhecemos muito pouco da história oriental. Nós, do mundo ocidental, a nossa história, a história que nós aprendemos muito, está muito ligada à história ocidental.
Conhecemos pouco a história da China, é bem verdade, né? Mas historicamente não há outros mais importantes, por exemplo, que esse Forri, que foi um chinês também, que foi o compilador das ciências religiosas chinesas nos seus chamados trigramas duplos. Forri viveu em 3460 antes da Era Cristã. Era cristã 2000, 3460 mais 2000, 5.500 anos atrás que viveu Forri. Ele refere-se no seu chamado I Ching, que é o chamado Livro das Mutações, aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições de conhecimento espiritual. Seus símbolos representam os característicos de uma ciência altamente evolutiva, revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica. É muito interessante ele estar falando de uma outra raça que já vivia na Terra entre os primatas, mas já com esses avanços metafísicos, né, com ensinamentos elevados, altamente evolutivos, com pensadores, né, e antes de chegar os capelinos. É o que ele está dizendo nesse 8º capítulo. Em seguida, o Divino Mestre envia-lhes a palavra de Confúcio. Confúcio já é na época de Aristóteles, Platão. O Confúcio, que criou a religião básica, né, do chinês, o confucionismo, é de 552, mais ou menos, 400 e poucas, 5 séculos antes, na realidade, né? 5 séculos antes da vinda de Jesus, ele ia preparando o caminho do Evangelho para as futuras civilizações, para os futuros, digamos assim, a comunidade que estavam vivendo ali na China. Então, 5 séculos antes da vinda de Jesus, já havia um Confúcio preparando esses caminhos, vamos chamar assim, do Evangelho para o povo chinês. E até hoje não aceitaram, né? A Grécia, Roma e outros centros adiantados do planeta, enviando-lhes elevados espíritos da ciência, da religião, da filosofia, algum tempo antes da sua palavra, esplendida, a fim de que a humanidade estivesse preparada para a aceitação dos seus ensinos. Então vai falar que veio um Confúcio, antes de Confúcio, bem antes de Confúcio, também o Forri. Vai falar também que grandes pensadores foram para a Grécia, Roma e vários outros centros, digamos, adiantados da antiguidade, para que preparassem esse caminho, né, exatamente de aceitação futuro dos ensinamentos de Jesus de 2000 anos atrás. Lembra ele Confúcio e Lao Tse. Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, diz Emmanuel, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida das suas possibilidades de compreensão. Então, um grande pensador que tentou trazer, na medida em que pôde, né, saturando aquelas tradições antigas, milenárias, multimilenárias da China, mas com essas tentativas de compreensão futura do Evangelho de Jesus. Ele vai mostrar também que faz ressurgir os ensinamentos de Lao Tse. Lao Tse viveu um pouco antes, 6 séculos antes. Ele viveu 5 séculos antes de Jesus, Lao Tse viveu 6 séculos antes de Jesus. E que inspirou o próprio Confúcio, é o que ele diz aqui, que fora, por sua vez, um elevado mensageiro do Senhor para as raças amarelas. Suas lições estão cheias do perfume de requintada sabedoria moral. Aí vai dar alguns dados aqui, uns livros, por exemplo, o Kan Yin, de Lao Tse. Eis alguma das suas, ele vai mostrar algumas frases, né, desse livro chamado Kan Yin. Por exemplo, nada ficam a dever aos conhecimentos e exposições do moderno pensamento religioso. Aí tem uma das frases que ele destaca aqui. O Senhor dos céus é bom, é generoso, e o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Interessante essa frase aqui, que quando ele fala que o homem sábio é um pouco das manifestações do Senhor dos céus, que é bom e generoso, o Moisés, bem depois desses episódios, desse episódio não, na realidade esse livro é bem depois de Moisés, na verdade, mas Moisés já também citava a questão de que nós somos imagem e semelhanças de Deus.
E como nós somos imagem e semelhante de Deus, está muito ligado a esse pensamento, né, do livro de Confúcio, quando ele está falando de que o homem sábio é um pouco das manifestações do Criador, né? Porque nós, em essência, somos divinos mesmo. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos e o sábio lhes recebe as ideias que enchem a vida de alegria e de bens. Ou seja, pelos caminhos da inspiração, caminha a sabedoria para que possa receber, através das ideias inspiradas, né, a possibilidade de viver com alegria na Terra, né, viver bem na Terra. É uma tradição chinesa, né? O chinês, ele tem aquela tradição realmente de, aparentemente, pelo menos nós aprendemos isso, é um povo muito pacífico, é um povo, pelo menos algumas culturas lá chinesas, né, bem serena, etc, etc. Mas será que é isso mesmo que Emmanuel fala sobre eles? Lao Tse, de cujos ensinamentos Confúcio fez questão de formar a base dos seus princípios, viveu 6 séculos antes do advento de Jesus. Em face dessa filosofia religiosa avançada e superior, Jesus foi enviando os seus porta-vozes a todos os pontos da Terra com o objetivo de fazer desabrochar no espírito das massas a melhor compreensão do seu evangelho, de verdade, de amor. E aí ele vai mostrando para nós que o Cristo, antes dele chegar a 2000 anos, tanto quanto para a China, vai falar de Forri, como vai falar de Lao Tse, vai falar do próprio Confúcio, ele mandou também, como o Zaratustra, como o próprio Siddhartha Gautama, o grande Buda. Nós não podemos também deixar de considerar um Aristóteles, um Pitágoras, o próprio Platão, o próprio Sócrates na Grécia e outros pensadores, como que a preparar o caminho para o Evangelho. O Allan Kardec, ele pega vários pensamentos de Sócrates, coloca no início do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que Sócrates foi o verdadeiro precursor do Espiritismo. Ou melhor, o verdadeiro precursor do Cristo. Porque o Sócrates viveu aproximadamente também 5 séculos antes de Jesus. E ele trouxe muitos ensinamentos que Jesus veio trazer também 500 anos depois. O que prova realmente que o Cristo é que foi mandando esses emissários, preparando o caminho para que houvesse uma compreensão, né, daquilo que realmente o Evangelho ia trazer para a humanidade. Vai lembrar aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar no Nirvana. Muitas pessoas que praticaram o budismo conhecem o Nirvana, né, que é uma técnica, uma forma, né, das pessoas encontrarem a plenitude, a plenificação, a paz, o contato e fusão direto com o excelso Senhor, mas pela meditação, mas o isolamento também do convívio social. É uma coisa meio estranha. O Nirvana, você chegar a esse nível de consciência do Nirvana, o Emmanuel ele faz uma crítica, ele taxa uma crítica muito severa. Eu vou mostrar para vocês. Então, querer alcançar o Nirvana, ou seja, esse estágio superior de consciência, né, através da ociosidade, por exemplo, que é só concentração, só meditação. Você se isola da sociedade e fica né, fazendo aqueles barulhos. É meio estranho isso, e Emmanuel não concorda com a conquista do Nirvana dessa forma como eles faziam lá na China. Então ele vai dizer: para fundamentar devidamente a nossa opinião relativa à estagnação do espírito chinês, examinemos ainda suas interessantes e elevadas concepções religiosas. De um modo geral, é o culto dos antepassados o princípio da sua fé. É uma coisa interessante, né? Hoje totalmente dominado pela nefasta ideologia comunista. Mas, pela tradição chinesa, eles também alimentavam, né, ou cultuavam os antepassados como um princípio da própria fé religiosa, que é uma ideia que trouxe exatamente o Confúcio. Confúcio era reencarnacionista, Lao Tse também era reencarnacionista, tanto quanto imortalista, seja acreditando na vida após a morte. E o culto aos mortos, o culto à própria questão da morte, né, era o princípio da fé passado por ele já há milhares de anos. Esse culto cotidiano e perseverante é a base da crença na imortalidade, porquanto de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência.
As relações com o plano invisível constituem um fenômeno comum associado à existência do indivíduo mais obscuro. Então ele vai mostrar para nós essa relação com o mundo espiritual, um fenômeno comum, corriqueiro, né, que está associado à existência dos seres até os mais obscuros, não precisam ser sacerdotes, os mais obscuros indivíduos podem ter exatamente esse contato, essa experiência com o mundo espiritual. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente em todos os corações, não necessariamente para iniciados, para sacerdotes graduados, é para todos os seres humanos. Mas o desvio inerente à compreensão do nirvana, que deu para alguns esse privilégio, não, nós somos gurus, vamos fazer como se nós somos diferentes dos demais, vamos entrar agora em meditação profunda, e ele vai fazer essa crítica, né? Mas o desvio inerente à compreensão do nirvana é aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. Então você se isola, você se afasta dos obscuros, né, do povão, da raça, né, me perdoe, daquelas pessoas mais ralés mesmo, você vai fazer meditação. Vamos alcançar o estágio pleno do nirvana, vamos alcançar realmente esses estágios superiores, mas esquecendo da sociedade, esquecendo das pessoas simples, das pessoas chamadas obscuras por Emmanuel aqui, né, que para elas também é destinado a essas experiências, né, mas a corrente do budismo, muito forte lá ainda, se tornou é uma corrente, tá? É uma corrente dentro do budismo, essa corrente de buscar o nirvana, se afastando por meditação. É um obstáculo ao progresso geral, ou seja, do povo. O nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos. Então, se o nirvana não fosse isolar da sociedade, você se tornar intocável, puro, você não pode se contaminar com a sociedade, para alcançar essa plenitude, está errado. Mas se o nirvana for, como Emmanuel diz assim, a finalidade é exatamente encontrar esse caminho evolutivo para que nós possamos, de alguma forma, né, estar em união permanente de alma com o nosso Criador, ou seja, com a consciência plena com o nosso Criador. Essa é a finalidade do verdadeiro caminho de evolução, e não se isolar da sociedade, como muitos hindus também fizeram, foram lá para aquelas montanhas, para aquelas cordilheiras, e mantêm-se como gurus, fugindo do contato com a sociedade. Isso não tem nenhuma virtude, isso não serve para nada, é zero de serventia, não serve para nada, né? É o que Emmanuel também critica. Nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatífica realização do não ser. A questão da quietude ou beatificação da realização do não ser, ou seja, praticamente você fugir de uma realidade do ser que você é. Você tentar alcançar o não ser, ou seja, como sinônimo de imperturbação, de quietude, é um equívoco muito grande. É o que ele está mostrando. A vida é a harmonia dos movimentos, é resultante das trocas incessantes de inteligência, de produtos, de tudo, das nossas experiências. E há trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível também. Porque nós trocamos também experiência com os irmãos desencarnados. O nosso pensamento, as nossas ações, as nossas palavras, na realidade, os espíritos que estão nos acompanhando estão trocando conosco experiências. Ora nos induzindo para um caminho, ora nos induzindo para um outro caminho, ora do bem, ora do mal, que nós chamamos dentro desse maniqueísmo que já estudamos. Mas é uma troca de experiência, né? E é transitório, porque o mal ele não é permanente, já conversamos também sobre isso. O mal é transitório, o mal ele não vai ficar para sempre conosco. Ele é transitório, vai deixar de existir em algum momento, porque nós estamos evoluindo. A sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres, que de alguma forma essas trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível é que precisa ser mantido para que essa atividade de todos, né, e todos os seres, possa manter exatamente esse elo que nos liga a um Criador. É através do trabalho, da troca de experiência, das nossas uniões, não do nosso isolamento. Fugir dos outros, se afastar dos outros, da raça da gentinha, né? Não é assim que nós vamos crescer. Cada individualidade, na prova, como na redenção, como na glória divina, tem uma função definida de trabalho e elevação dos próprios valores. Ou seja, na nossa luta de redenção moral,
seja na busca dessa plenitude, quietude, essa glória divina, como ele cita aqui, né? Mas todos nós, cada um de nós, não somos tão obscuros aos olhos de Deus, porque nós temos uma função definitiva, né? Ou definida também de trabalho, de elevação, com os nossos valores. Cada um tem seu valor. Não adianta nós compararmos os nossos valores como se fosse melhor que os valores dos outros, porque é exatamente nesse processo bipolar, né, de eu sou mais, eu sou menos que os outros, é que nós criamos as desuniões. Nós não temos que fazer esse tipo de competição, temos que ser solidários. Se eu sei mais, compartilho com aqueles que sabem menos. E se eles sabem mais, compartilha comigo que sei menos. E assim nós vamos crescendo nesse elo em busca dessa quietude, dessa planificação, dessa união com o nosso Criador. Mas é pela troca das experiências, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, seja de cá para lá e de lá para cá e vice-versa. Ele vai falar: os que aprenderam os bens da vida e quantos os ensinos com amor multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. Ou seja, todos nós temos a capacidade, ao aprendermos, de ensinar também, sobretudo a partir das emoções, o amor. E o amor que há de se multiplicar na terra e em qualquer outro plano que nós até agora desconhecemos muito desses planos, né? Que nos levam a ampliar em nós os dons infinitos do Criador que já há em nós. Porque Deus é onipresente, né? Mas só pela união, só pela aproximação. E não buscar um nirvana, buscar meditação e ficar só nisso. Eu digo só nisso. Você pode fazer meditação, deve fazer meditação, mas evidentemente não viver disso, ou seja, não se contaminar com as pessoas comuns, com as pessoas que ainda não têm esse potencial. Não é esse o caminho, mas esse foi o caminho de muitos chineses, é o que Emmanuel critica. Bom, a China atual. Que China atual? 1938, quando foi publicado o livro. Então, o que nós vamos analisar agora é a China de 1938, tá? É bom fazer contextualização o tempo todo na leitura de obras antigas. A falsa interpretação do Nirvana, volta Emmanuel a falar do Nirvana, disturbou, ou seja, criou um distúrbio, as elevadas possibilidades criadoras do espírito chinês. Cristalizou-lhes as concepções e paralisou-lhe a marcha para as grandes conquistas. Quer dizer, interpretaram mal essa questão de buscar a plenitude, a quietude, né, com o Criador, criou esses distúrbios, né, de isolamento, de também estagnação, porque eles tinham elevadas possibilidades de criar, né? O espírito chinês é um espírito criativo, né? Mas ficou cristalizado em concepções religiosas ou filosóficas ou de concepção de vida religiosa, né? E paralisou a marcha para as grandes conquistas do povo chinês. Repito, ele está falando isso em 1938. É difícil você comparar a China de hoje com a China de 38, o que aconteceu com a China. Né? São coisas que a gente depois tem que estudar, debruçar, e o historiador, o antropólogo, aqui tem que discutir um pouco aonde a China está chegando, né? Em termos econômicos também, e aberta também, estão abertos. Queira ou não queira, tem um regime político fechado, mas economicamente há uma abertura para o mundo inteiro, né? Há uma troca de produtos, de recursos econômicos. É certo que essa conquista não consiste nas metralhadoras, aí ele faz uma crítica severa também ao mundo ocidental. É certo que essas conquistas não consistem nas metralhadoras e nas bombardas da civilização ocidental, cheia de comodidades multifárias, mas aqui eu me refiro à incompreensão geral acerca da lição sublime do Cristo e dos seus enviados. Na realidade, o Cristo ainda não chegou à China. Queira ou não queira, ainda não chegou. Nem antes desse comunismo, como eu disse, comunismo não é de agora, a ideia comunista surgiu com força na China e foi bem aceita em vários momentos, e depois ganhou força no final da década de 40 com Mao Tse-tung e depois com outros que o seguiram, mas o comunismo está lá desde 1919, há muito tempo, né? É 100 anos já, né? A China, como outros povos do mundo, tem de exemplificar neste século, que era o século XX, os valores obtidos na sua caminhada longa e penosa. Ainda não estava dando esses exemplos. Destas palavras não há de se interpretar que a invasão japonesa que estava ocorrendo na época, né, na sua incrível agressividade, esteja tocada de uma sanção divina, ou seja,
Será que Deus permitiu? Deus permitiu, a lei de permissão sim, mas era da vontade de Deus que os japoneses realmente, de tanta agressividade, realmente fizessem tantos males ao povo chinês, é o que ele está dizendo para nós. O Japão poderá realizar na Grande República todas as conquistas materiais. Quer dizer, se pressupunha a possibilidade do Japão tomar conta da China em algum momento. Usando a psicologia dos conquistadores, poderá melhorar as condições sanitárias do povo, rasgar estradas, multiplicar escolas. Mas não amortecerá a energia perseverante do espírito chinês, valoroso, resignado, que poderá até ceder-lhes as próprias rédeas do governo, enchendo de fortuna e suntuosidade e de honrarias, sem desprestígio do seu próprio valor. A verdade é que, por exemplo, os ingleses tomaram conta da China durante muito tempo. Lembra-se da famosa Guerra do Ópio, né? Eles introduziram, obrigaram ao próprio chinês a consumir o ópio no século XIX. Foi uma barbaridade. O povo chinês também sofreu muito do mundo ocidental, né? Seja com os japoneses, seja com os ingleses e etc. Porquanto a China milenária, aí não adianta ficar vendo a China também só atual, como fosse o fantasma, que é muito ideologicamente a gente coloca a China como fosse a pior coisa do mundo. A China sofreu muito também na sua trajetória, se estagnou muito, sofreu muito, se isolou infelizmente, está pagando por isso, mas tem, como eu disse, há menos de 60 anos, 50 milhões de chineses morreram de fome. Isso agora, recente, há muito pouco tempo. É um povo sofrido, sim. Porquanto a China milenária sabe que os espíritos de rapina embriagam-se facilmente com o vinho de sangue do triunfo, e tão logo o luxo lhes amoleça as fibras da desesperação, todas as vitórias voltam automaticamente à reflexão, ao raciocínio, à cultura e à inteligência. O que se faz necessário examinar é o estado de estagnação da alma chinesa. Volta Emmanuel a dizer a mesma coisa nestes últimos séculos, para concluirmos pela sua necessidade imperiosa de comungar no banquete da fraternidade dos outros povos. Quer dizer, até 1938, o povo chinês, por se isolar, acabou sofrendo exatamente o guante amargoso do mundo ocidental, de domínios do mundo ocidental, da bravata, mas também da violência do mundo ocidental, das imposições políticas também no mundo ocidental. Por exemplo, uma parte da China que ficou por 100 anos na mão de ingleses foi Hong Kong, né? Hong Kong. Tudo era China. Mas quem tomou conta daquilo lá foram os ingleses, né? Com chineses ali dentro. Então, havia uma intervenção muito grande de outros países, né? De outras nações no território chinês. Mas também é culpa deles, ficaram isolados e ficaram estacionados, estagnaram, né? Não é o que está acontecendo agora, a gente não vê isso hoje. A edificação do Evangelho, vamos falar ainda falando de chinês. É verdade que a palavra direta do Cristo ainda não chegou até a China, até hoje. Porque o cristianismo ainda não chegou na China. Não me consta que tenha chegado lá. Não me consta. Porque já são mais de quê? Da década de 40 para hoje, são 60 anos, mais um pouco, né? Em que, vamos dizer assim, o comunismo ganhou muita força de meio século, um pouco mais de meio século para cá. Nunca mais a China deixou de ser um país comunista, politicamente falando. E o comunismo, ele tem exatamente dentro da sua proposta ideológica materialista a imposição ideológica da expulsão da ideia de Deus, das coisas divinas, das coisas espirituais. Embora lá exista o budismo espiritualista. Lá existem as ideias de Confúcio, né? De Lao Tse, algumas também trazidas de Forri. Existe. Mas quantos bilhões de seres chineses existem no mundo? Muita gente, né? Então a gente não conhece bem o que acontece lá, não. Mas o Evangelho ainda não chegou na China. É o que Emmanuel... Isso em 38. Me consta, como humilde historiador, que ainda hoje há sérios obstáculos ao Evangelho chegar na China, né? Porque quando o Evangelho chegar e o Espiritismo chegar na China, com certeza absoluta, muita coisa poderá mudar.
né, em relação ele está querendo fazer uma conclusão, mas em relação ao que o chinês pode trazer para nós, né? Por exemplo, será que horas são agora? Eu estou sem o meu horário aqui. Josias, que horas são agora? Eu fugi aqui da minha página mais uma vez, eu dei um toque aqui no meu... Eu fui para o final. Hã? Eu tô vendo... Desculpe aqui, que eu saí da minha página, que eu estava falando da China, e eu dei um toque aqui no meu... Eu quero seguir só o que o Manuel está falando aqui, um minutinho só. Estou chegando lá. É que eu botei no computador todo o livro para eu não fugir de Emmanuel, parece que são ideias minhas, não são ideias do Jorge. Eu estou apenas fazendo um estudo com um grupo aqui, fazendo a leitura do que Emmanuel está nos ensinando, né? E eu dei um toque aqui no meu... Mais uma vez eu dei um toque errado, né? Na semana passada aconteceu a mesma coisa. Eu não vou deixar esse meu... É uma lição que eu não aprendi ainda. Deixa eu ir na página que eu estava aqui. Me perdoem aqui. Mas porque estamos falando do chinês, né? Tem algum chinês aqui perto da gente que não deve estar satisfeito, certamente. Porque eu estou falando que o cristianismo não chegou lá e tinha que ter chegado lá, né? Algum comentário? Pode comentar enquanto eu estou procurando aqui o capítulo, porque fugiu totalmente de onde eu estava aqui, o computador. Pois é. A segunda vez que me acontece isso por causa do meu teclado aqui. E é ruim quando a gente está fazendo estudo e sair da página, né, e falar só das ideias. Eu disse que o Cristo não chegou ainda lá, né, e algum companheiro disse, não, para com isso, mas vai chegar lá, né, com certeza vai chegar lá. Deixa eu ver aqui, estou quase chegando aqui na página. Falei do Nirvana, agora vamos falar da China atual, que eu já falei também. A edificação do Evangelho, foi aqui que eu parei. Vou tirar esse teclado, senão vou bater de novo aqui. Bom, ele diz o seguinte, é verdade que a palavra direta do Cristo ainda não chegou até na China, né? José, eu perguntei o horário, são 20h53 já? Ai, meu Deus do céu. Já tá, eu estou sem o relógio também. Não, são 45, faltam ainda 15 minutos, José. Tá bom. Então tá, deixa eu terminar aqui. Ele vai falar exatamente isso, a edificação do evangelho lá na China, né? Ele vai falar que mãos valorosas erguerão um monumento evangélico naquele mundo, segundo Emmanuel, ele fala isso em 38, como uma projeção para o futuro, né? Esperemos a providência daquele que guarda em suas mãos augustas e misericordiosas a direção do mundo. Ele vai falar de bem-aventurados os pacíficos, né? E vai falar que quando Cristo chegar na China, imagina, são quantos bilhões de seres humanos lá na China, né? Aquelas palavras de Jesus falando dos pacíficos, dos aflitos, dos humildes, como bem-aventurados, em que o chinês conhece bem essa questão de paciência, né? Está lá em Forri, em Confúcio, em Lao Tse, no Nirvana, estudo muito isso aí também, no budismo também. Mas o Cristo, como não chegou ainda lá, diz Emmanuel, e as suas palavras mansas e carinhosas nos fazem lembrar a China milenária, que, amando a paz, sofre agora o insulto das forças tenebrosas da ambição, da injustiça e da iniquidade. Eu acho interessante, termina aqui o capítulo, mas Emmanuel, em 1938, falando que a China, amando a paz, sofre naquele momento o insulto das forças tenebrosas da ambição, da injustiça e da iniquidade.
O que nós podemos pensar aqui, fazer inferências, quais as nossas interpretações, antes de terminar, nós que somos espíritas, que estamos no mundo ocidental, em relação aos nossos irmãos que vivem na China? Eu conheci alguns chineses, inclusive como eu fui fiscal, trabalhei na rua há alguns tempos, conheci alguns chineses comerciantes. Meu irmão, inclusive, chegou a alugar uma casa dele com uma chinesa extremamente simpática, uma pessoa, família agradabilíssimas, dóceis, né? E a gente não pode achar que o povo chinês é um povo realmente, como muitos tentam pintar, né, agressivo. Ele não é agressivo, é dócil, né? Aprenderam muita coisa, ensinaram muita coisa. O que nós temos que fazer dentro da lição que nós aprendemos hoje ali, imagine quando o espiritismo chegar naquela região, o evangelho chegando primeiro, o espiritismo chegando depois, para cristianizar aquele povo, né? Imagine o espiritismo, quantos bilhões de seres humanos aprender a reencarnação. Eles têm culto aos mortos, mas o entendimento da reencarnação, né? O entendimento para a vida após a morte, quanta contribuição poderá trazer, já que eles estão estacionados, estão estagnados já há muitos milênios, se isolaram do mundo, né? Mas é uma coisa interessante, quando eu me lembro da China e as muralhas, que hoje já não tem essa função mais, né? Mas eu me lembro que quando o homem foi à Lua, ele disse que a única coisa que eles conseguiram ver da Lua, do espaço, né? A única obra humana foram as mulheres da China, né? A única obra humana que é vista do espaço. Então, eles são extremamente importantes para nós. Não adianta nós pensarmos o contrário, né? Hoje existe uma polarização até de retórica, assim, de ódio, né? De polarizações de ódio contra o povo chinês. Um líder ou um governo, é claro que um líder e um governo fazem muita coisa, mas o povo acaba sendo, embora o povo também possa eleger um ou outro, mas o povo em si é um povo bom, é um povo amoroso, é um povo que tem muita experiência, uma experiência milenar. Eu digo, o povo são os espíritos que reencarnam constantemente naquela região, que eu acredito que muitos espíritos reencarnam várias vezes naquela região para aprenderem também. E saber que antes os capelinos eles já tinham muitas informações de culturas elevadas, né, metafísicas também, já conheciam a metafísica. O que caberia nós refletirmos agora nessa nossa live? Orar por eles, né? Orar pelos chineses, porque a gente está pensando que os chineses estão jogando culpa no chinês como um todo de uma pandemia. Como eu disse, a pandemia que levou alguns milhões, não sei quantos, eu não tenho um número aqui, quantas pessoas morreram de Covid, que disseram que foi eles que criaram. Mas há 60 anos foram 50 milhões deles que morreram de fome por causa também do mundo ocidental. Por causa, oriundo, inclusive, como resultado da Segunda Guerra Mundial. Né? É muito complicado. São 50 milhões de bocas que morreram, desencarnaram sem poder comer. Quer dizer, tem uma dívida aí do mundo ocidental também com o mundo oriental, não tem? A gente tem que pensar nisso. Há uma dívida que tem que ser ressarcida também, é lógico. Né? Não adianta a gente dar de santinho achando que o mundo ocidental é santo e o mundo oriental e o chinês é o diabo do mundo. Não é verdade. Não é verdade. Né? Deus é justo. Vamos orar então, pedir a Deus por esse povo. Para mim, um povo maravilhoso, sim. Está vivendo um momento difícil, politicamente, de uma forma nefasta, porque o que podemos fazer? A Rússia passou por isso, Cuba passou por isso, a Coreia do Norte está passando por isso, eles estão passando por isso. Espero, Deus, que nós nunca passemos por isso, e eu tenho certeza que não passaremos por isso. A espiritualidade está atenta aqui, como deve estar atenta lá, mas o povo ainda, né, não está muito, digamos assim, ficou muito estacionado no nirvana, se afastando do outro, e acabaram realmente não encontrando esse caminho de plenitude, de quietude, de paz, de felicidade, de uma forma geral. Mas o mundo chinês está muito ocidentalizado. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Dizem que é muito ruim isso, porque nós estamos levando os nossos vícios para lá. Né? Inclusive a ideia capitalista também de muita força, que é as polaridades, né? O socialismo, o comunismo e o capitalismo. E onde vão encontrar a síntese nesse momento? Não sei. Talvez a síntese saia de lá. Quem sabe, né? Entre uma coisa e outra sai um meio termo. Deus é bom. Deus é Pai. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. E lembremos do povo chinês, sim, com muito carinho, com muito respeito. São nossos irmãos, claro. São filhos de Deus e foram criados para a pura e eterna felicidade, conforme consta no livro dos Espíritos, questão 115. Todos nós chegaremos a essa plenitude, essa quietude, mas pelo trabalho, pela troca das experiências, e nunca pelo isolamento, e nunca pela desunião,
e nunca pela vociferação de ódios, né, e de contendas, mas sempre pela busca de convergência, pela harmonia em nome do amor. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos.